O Supremo Tribunal Federal decidiu em junho que valores pagos de pensão alimentícia devem ser isentos do imposto de renda. Mas somente hoje a Receita Federal se manifestou informando que quem colocou na declaração pode pedir a devolução dos valores cobrados. Para entender melhor como vai funcionar esse reembolso, nós vamos conversar agora com Cláudia Stein, que é especialista em direito de família e sucessões. Muito bem-vindo, uma boa tarde, minha xará Cláudia. Boa tarde a todos, Cláudia. Cláudia, a partir de quando esse imposto de renda sobre a pensão alimentícia pode ser devolvido e de que forma é possível pedir essa devolução? Vai chover muita coisa, né? Para mim, desde junho de 2022, quando o acórdão foi publicado, o primeiro julgamento do STF, eu reputo que as pessoas já puderam parar de pagar qualquer imposto de renda sobre pensão. O que se vai fazer jus agora é a devolução dos últimos 5 anos. E hoje, realmente, a Receita Federal se manifestou, já instruindo os contribuintes a proceder à retificação dos seus 5 últimos impostos de renda e que esse valor que foi pago indevidamente será devolvido aos contribuintes. Essa foi a manifestação da Receita. Significa, então, que quem, nos últimos 5 anos, desde 2018 até agora, 2022, que apresentou a declaração incluindo esse valor como um rendimento tributável, pode retificar a declaração e fazer esse acerto, então? Exatamente, a pessoa fará esse acerto, ela deve ter os comprovantes que pagou, porque o imposto de renda sobre pensão pagava-se mensalmente. Então, comprovando que foi pago, a Receita se manifestou dizendo que os contribuintes receberão todos esses valores de volta. E como que a senhora viu essa decisão? Concorda? O que achou da decisão? Cláudia, eu concordo plenamente, uma vez que pensão alimentícia sempre se parte do pressuposto que não é para a pessoa poupar, não é para aumentar patrimônio, é para que as pessoas realmente se sustentem, claro, cada um da sua forma. Existem pessoas que se sustentam pagando escola, pagando alguma atividade extracurricular de filho, médico, seguro-saúde. Algumas pessoas usam essa pensão apenas, então, somente para alimentação, mas me parece muito correto e eu penso que o Supremo Tribunal Federal acertou ao julgar inconstitucional todos os artigos que entendiam pela tributação da pensão alimentícia. E existe um prazo para fazer esse pedido? Não, a rigor não. A única coisa é a questão da prescrição. E por quê? Porque agora se perde os últimos 5 anos. Já no ano que vem, já se perde um ano para trás. Então, quanto antes fizer... E a retificadora é muito simples, Cláudia, de fazer no site da Receita Federal. Faz a declaração retificadora, apresenta e pronto, está resolvido. Porque cada ano que a pessoa não fizer, vai acabar acontecendo isso. Ela vai perdendo um ano para trás. O declarante que deixou de inserir o dependente aí que tenha recebido essa pensão alimentícia, ele pode incluí-lo também, assim como as despesas pagas a esse dependente, e em quais condições? Se a pessoa não tiver incluído essa pensão alimentícia no seu imposto de renda, eu tenho para mim que não, porque ela também não pagou, ela não tributou. Se os dependentes, como hoje no Brasil acontece, cada um dos filhos tem um próprio CPF. E cada um dos filhos declara o seu imposto de renda. Então, o certo é retificar os impostos de renda dos filhos. Agora, se a pessoa lançava o filho como seu dependente, também não há nenhum problema. Fará também a retificadora e receberá o dinheiro de volta. E como que esse dinheiro vai ser devolvido? Vai ser para a conta bancária e a partir de quando? Então, a Receita Federal, nesse sentido, nós não temos ainda um posicionamento certo. Se vão dividir em lotes... Acredita-se que fará da mesma forma que nós temos a devolução do imposto de renda. Cairá na conta bancária do contribuinte e eles devem, em breve, ter um calendário certo, correto, para que os contribuintes saibam quando vão receber esse dinheiro de volta. E se o contribuinte tiver que pagar mais na declaração, o que acontece? Vai ser um pouco difícil, a não ser que seja um contribuinte que tenha outros rendimentos e por conta disso também tem imposto a pagar. Mas me parece, pelo menos o que se tem até agora, é que o imposto sobre a pensão é muito fácil de ser calculado, porque pega-se o valor da pensão alimentícia que recebeu e se calcula qual foi o imposto de renda. Então, eu penso que não vai haver uma compensação por parte da Receita. Penso que a Receita devolverá
todo e qualquer imposto de renda relativo à pensão alimentícia. E se após você retificar a declaração, o saldo do imposto efetivamente pago aí for reduzido, o que acontece com esse valor excedente? Se a Receita glosar, se a Receita concluir que ali havia algum erro, tenho também que a Receita só devolverá aquilo que achou correto. E também pode haver a notificação do contribuinte para que o contribuinte compareça ao posto para explicar qualquer dúvida que apareça para o fiscal. Doutora Cláudia, é importante a gente saber aí que tem que guardar todos os documentos, os comprovantes referentes a esses valores informados na declaração, inclusive na retificadora, né? Por quanto tempo esses documentos devem ser guardados? Eles precisam ser guardados e podem ser exigidos pela Receita? Os últimos 5 anos, como a contagem de prazo, quando se fala de tributos, tem uma pequena diferença, então eu sempre digo os últimos 6 anos, porque é sempre 5 anos mais um que acaba tendo os cofres federais e estaduais. Então guardem a documentação, mantenham consigo, porque é o tempo que se pode reclamar e também ser cobrado por algum cofre estadual ou federal esses últimos 6 anos. Então guardem sempre essa documentação e só a destruam depois desse período. Doutora Cláudia, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer que seja importante quem está passando por esse momento dessa declaração, que tem a pensão alimentícia, deva saber? Cláudia, o que eu acho muito importante é que o contribuinte saiba que a partir de agora recebeu a pensão alimentícia, não vai mais entrar no site da Receita Federal para pagar a guia DARF que pagava. Então, agora recebeu a pensão, é aquele valor inteiro que vai em prol daquele que é o alimentando. Muito bem, doutora Cláudia. Então, Cláudia Stein, especialista em Direito de Família e Sucessões. Muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos sobre este assunto importante. Uma boa tarde para a senhora. Uma boa tarde. Eu que os cumprimento na preocupação de avisar os contribuintes agora desses direitos dele. Obrigada. Obrigada.